Uma vez conhecidos os casos para se identificar que tipo de rotação se utiliza, a ideia é trabalhar as inserções e as remoções, tá? Utilizando as rotações convenientes para consertar a árvore. Lembrando que as inserções acontecem em um AVL exatamente como acontece em uma BST, sempre em uma folha. O que pode acontecer é uma inserção de uma nova folha pode desbalancear alguém. Não é a própria folha que vai desbalancear. Pode causar um desbalanceamento no pai, ou no avô, ou em qualquer outro ascendente desse nó. E para isso precisa-se verificar onde essa árvore precisa ser consertada. Tá? A ideia é, uma vez que o nó que foi identificado violar o invariante da AVL, ele precisa ser consertado, precisa ser enquadrado em um dos casos e aí ser aplicada a rotação conveniente. As remoções em um AVL também acontecem como numa BST. Entretanto, na hora que se remove um nó, pode-se causar um desbalanceamento no pai ou no avô. E aí nós julgamos o caso e aplicamos a rotação conveniente também, que pode ser simples ou dupla. Vamos ver um exemplo de inserir em uma árvore AVL. Tá? Nessa inserção daqui, nós temos essa árvore e queremos inserir o 5. Note que os fatores de balanceamento aqui não indicam que a árvore está desbalanceada. Ao se inserir o 5, ele vai entrar aqui exatamente nessa posição da árvore, como uma nova folha. Certo? Não causou um desbalanceamento no pai 8, não causou um desbalanceamento no avô. Tá certo? Foi causar um desbalanceamento aqui na raiz. E aí, essa raiz precisa ser consertada convenientemente. Neste caso, a raiz pesa para a esquerda, tá? De acordo com o fator de balanceamento, e o fio à esquerda da raiz também pesa para a esquerda. Ou seja, eu tenho um caso LL, que vai me dizer que eu aplico uma rotação à direita no root. E aplicando essa rotação à direita, tá? Essa árvore ela vai ser consertada. Quem vai subir é o 13, vai passar a ser o novo nó da árvore. O 16 vai descer e vai absorver esse 15 como filho à esquerda dele. A questão é, como é que eu identifico o nó que violou o invariante? Uma vez que o algoritmo vai e insere, no ponto em que ele cria um novo dado dentro da estrutura, ele precisa de alguma forma sair verificando nos nós que estão acima se violou ou não o invariante e tomar a providência necessária. Tá? Isso vai ser feito, vai ser resolvido exatamente com a recursão. Uma vez que inserimos um nó novo em uma árvore, nós não precisamos iterar na árvore subindo pelo pai, certo? Porque uma vez que a recursão ela empurra para baixo a inserção em um nó filho, tá? Em algum momento, quando a inserção acontecer, que voltar ao escopo da recursão, é possível verificar se o nó atual do escopo da recursão ele está desbalanceado ou não. Então, esse esforço de verificar qual foi o nó que está desbalanceado, ele automaticamente é resolvido pela recursão, como nós vamos mostrar mais adiante. Então, aqui está o código da inserção, semelhante à árvore BST, tá? Em que o insert vai chamar um insert recursivo para inserir um elemento a partir do root. E esse insert recursive é que ele vai ter que resolver o problema de ajustar dinamicamente a árvore AVL. Então, esse insert recursive, certo? Ele é bem parecido com o da BST. Se o nó onde eu quero inserir esse elemento é o new, eu coloco exatamente o dado no nó new e aí gero uma nova folha, tá? Se não, eu vou inserir aqui, eu vou verificar se o elemento é menor do que o dado do nó atual, eu vou inserir recursivo no da esquerda ou inserir recursivo no da direita se ele for maior. Notem que depois de eu repassar aqui o problema para um filho, tá? Eu vou simplesmente chamar o rebalance desse nó atual. Ou seja,
se eu empurrei o problema para meus filhos resolverem, vai ser inserido um novo nó em alguma subárvore minha. Isso pode causar um desbalanceamento em mim, que eu chamo o rebalance. Tá? Esse método rebalance ele é específico da árvore AVL, é um método para ajustar internamente a árvore. E aqui está o insert recursive. Vamos ver uma rápida simulação dessa inserção. Aqui está uma árvore AVL. Vamos inserir o nó 4 e ver como a árvore se comporta. Notem que o nó 4 ele vai gerar um desbalanceamento no nó 6, que vai precisar ser corrigido. Então, ele vai, procura a posição correta para inserir, inseriu. Verifica se desbalanceou, detectou que o 6 desbalanceou e corrigiu. Tá? E continuou verificando para cima se desbalanceava o 5 ou o 15. Tá? Se nós inserirmos um outro nó daqui, menor ainda, que seria o 3, ele vai inserir à esquerda do 4 e vai verificar se desbalanceou algum nó ascendente e não desbalanceou. Se formos inserir aqui o nó 2, ele vai passear pela árvore, identificar a posição correta para inserir e vai verificar que desbalanceou o 4. Vai automaticamente balancear o 4 e verificou os demais ascendentes que não desbalancearam. Tá? E se inserirmos aqui o nó 1, nós vamos ver que ele vai inserir o desbalanceamento que ele causou não foi no 2, nem no 3, mas no 5. E aí ele fez a rotação conveniente e rebalanceou a árvore. Vamos agora ver como seria a remoção em uma árvore AVL. Suponha que nós temos essa árvore AVL e queremos remover o 19, que é uma folha. Lembrando que na BST a remoção ela é dividida em casos. O caso é remover uma folha, o segundo caso é remover um nó que tem apenas um filho e depois é remover um nó que tem um sucessor. Tá? A remoção na AVL acontece desse mesmo jeito. Tá? Precisa apenas lidar da forma correta com o rebalanceamento. Então, para remover o 19, neste caso daqui, simplesmente a folha 19 sumiria. E aí me gerou um nó que está desbalanceado. Ele pesa para a esquerda e o filo à esquerda pesa para a direita. E aí precisa resolver este caso daqui, desse nó que está com o problema. A ideia seria identificar que caso esse desbalanceamento é classificado, seria como L, R, e aí vai aplicar uma rotação dupla de forma conveniente, tá certo? Ou seja, eu iria aplicar uma rotação left primeiro no 13 para poder subir o 15, depois uma right no 16 para o 15 subir e corrigir essa árvore. Então, a left seria aplicada no 13, que geraria essa outra árvore, transformando, no caso, LL, e aí aplicaria uma right no 16, e aí subiria o 15, desceria o 16, e eu teria a árvore completamente balanceada. Aqui está o código da remoção. O remove, tá, da árvore AVL, ele vai encontrar o elemento primeiro a ser removido, tá, e vai chamar o remove recursive. Tá? Esse remove recursive vai remover o nó que foi encontrado. E aqui ele é bem parecido com o da BST, tá? Só que precisa incorporar nele o fato de ajustar o balance, rebalancear os nós ascendentes se eles forem afetados. Tá? Então, aqui estão os casos. Se o nó é uma folha, se o nó tem apenas um filho, ou se o nó tem 2 filhos, e aí a gente faz a busca pelo sucessor. No primeiro caso, eu transformo uma folha a ser removida em nil. Então, eu vou chamar o rebalance up a partir deste nó que eu transformei em nil. O rebalance up nada mais é do que uma aplicação sucessiva do método rebalance deste nó até o nó raiz, para ver quais nós ascendentes foram afetados.
Tá? No mesmo caso também aqui, na hora que eu tenho um só filho, eu faço a remoção desse nó e eu chamo o rebalance up, ou seja, a partir do ponto do nó que foi removido para cima, ele vai verificando quem foi afetado e vai consertando. Notem que aqui, quando nós temos o caso que tem 2 filhos, ele acha o sucessor e ele traz o dado do sucessor para o nó atual e manda remover recursivamente o sucessor. A partir do momento que ele manda remover o sucessor recursivo, esse método daí, remove recursive, vai ser executado lá no sucessor, tá? E o que acontece é, lá mesmo ele vai invocar o rebalance up e vai verificar até a raiz da árvore se precisa de rebalanceamento, tá? Então, esse rebalance up nada mais é do que esse código em que ele, a partir de um determinado nó, ele captura o pai do nó. Se o pai for, enquanto o pai for diferente de null, ele vai aplicando o rebalance no pai. E aí anda o pai para um nível acima e continua aplicando o rebalance, sai corrigindo a árvore. Isso automaticamente, na inserção, é automaticamente capturado pela recursão. E o método rebalance, que é responsável por detectar o caso e aplicar a rotação conveniente, tá? Ele nada mais faz do que rebalancear um nó, ele calcula o balance desse nó, o fator de balanceamento, verifica se o módulo for maior do que 1, eu tenho um nó desbalanceado. Então, eu determino um caso de balanceamento e aplico a rotação adequada. Para determinar o caso de balanceamento, nós precisamos verificar se esse nó pesa para a esquerda e o filho à esquerda pesa para a esquerda, se esse nó pesa para a direita e o filho à direita pesa para a direita, tá? Se o nó pesa para a esquerda e o filho à esquerda pesa para a direita, ou se o nó pesa para a direita e o filho à esquerda, à direita pesa para a esquerda. Ou seja, detectar aqueles casos, tá? Em que é LL, RR, certo? LR ou RL e aplicar as rotações convenientes como foram mostradas anteriormente. O Calculate Balance, ele nada mais faz do que, se o nó é diferente de vazio, tá? Ele simplesmente calcula a altura do filho à esquerda, certo? A altura do filho à direita e faz uma menos a outra e retorna esse valor.